Após mais de 30 anos de impasse e muitas concessões, a reforma tributária caminha para a reta final no Congresso. Com a aprovação no Senado, resta uma segunda análise na Câmara, com a possibilidade de promulgação fatiada dos trechos comuns às duas casas. Nossa equipe de reportagem procurou esse contador, que explicou alguns dos principais trechos da PEC 45 de 2019, a reforma tributária. É importante falar que há mais de 30 anos o Brasil anseia, por uma reforma tributária. Há mais de 30 anos isso é debatido e a gente há de considerar que tivemos um grande avanço agora, pelo fato dela já ter sido aprovada na Câmara, ter ido para o Senado, ter também sido aprovada no Senado, com muitas emendas, inclusive, acredito que mais de 800 alterações, 800 emendas. Esse texto agora ele retorna para a Câmara e, se novamente aprovado, ele segue daí então para a sanção presidencial e demais leis complementares, para assim, a partir de então, ser colocado em prática. E a principal dúvida de todos, se vai diminuir ou se vai aumentar os impostos. Bom, Herbert, uma das principais alterações que eu vejo no Senado, e importantes até inclusive, foi realmente esse anseio, essa preocupação com o aumento dos impostos. O Senado colocou, podemos dizer assim, uma trava, que esses novos impostos, que vão ser criados agora com a reforma tributária, a CBS, a IBS e o IS, que esses novos impostos, a alíquota total deles não ultrapasse os impostos que estão sendo substituídos, porque está saindo de cena os impostos federais, o PIS, o COFINS e o IPI, e o imposto estadual, o ICMS, e o imposto municipal, o ISS, o ISSQN, popularmente conhecido aí. Então sai de cena esses 5 impostos e entram 3 novos impostos. Então essa trava que o Senado colocou é que não seja permitido cobrar mais do que já era cobrado por esses 5 impostos, considerando uma média de 10 anos anteriores, com a totalidade desses impostos em relação ao PIB, ou seja, se definiu que esses impostos resultaram em 27%, essa totalidade, então os novos impostos não vão poder ultrapassar esses 27%. Então, assim, a grande preocupação do Senado é que não haja aumento de impostos. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, E em relação à questão do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, funciona aí aproximadamente em 170 países. Para a nossa realidade aqui do Brasil, pela sua experiência, pelo que você acompanha também, como que seria, em comparação com os outros países? Bom, trazendo isso aqui para palavras claras, para que o nosso telespectador possa compreender. Hoje, no Brasil, é cobrado o imposto na totalidade em todas as etapas. Vamos pensar numa pequena indústria que fabrica determinado produto e vende esse produto por R$10. Essa pequena indústria paga o imposto sobre R$10. Ele vendeu para um distribuidor. O distribuidor recebeu por 10 e vai vender por 15. Ele vai pagar o imposto na totalidade nos seus R$15. Esse distribuidor que vendeu por 15 para o revendedor, aqui é o comércio local onde a gente compra, vamos trazer aqui para a nossa realidade, supermercado, material de construção, recebeu esse produto por 15 e vai vender por 20. Então esse supermercado, esse revendedor vai pagar de novo o imposto sobre a totalidade, sobre o 20. E o IVA, o que ele faz? Como o próprio nome diz, imposto sobre o valor agregado. Ele pretende fatiar essas etapas para que seja cobrado o imposto somente na etapa que o produto se encontra, ou seja, da indústria para a distribuidora, da distribuidora para o revendedor, agregou só R$5 de diferença, então vai se pagar o imposto somente sobre aquela etapa, sobre os R$5. Então esse fatiamento é a principal característica aí do IVA, que é esse novo formato que, como você mesmo disse, é utilizado em mais de 170 países, então essa é a principal característica aí desse imposto. E aqui no Brasil, em relação aí durante o período de transição, o sistema ele ficaria mais complexo, tendo em vista que os atuais tributos, vão coexistir com esses novos aí que serão implementados com a reforma?
Na verdade, assim, o Brasil ele nunca foi um país fácil para quem empreende, né? A gente que está aqui na ponta, a gente vê muitas das vezes o empresário, o empreendedor que tem vontade de abrir um negócio e muitas das vezes ele não sabe quanto que ele vai estar pagando de imposto, né? Ele não sabe quanto que ele vai vender o seu produto, o que vai ser tributado, que custo que ele vai ter, ele tem essa grande dificuldade, né? Então, assim, a gente vê de fato esse grande anseio aí dessa mudança, né? E mais uma vez, sim, nós vamos enfrentar dificuldades, né? Com certeza. Tem um período de transição, um período até longo, né? Que eu acredito que vai ser mais debatido, né? Porque a gente vê uma reforma sendo, assim, esperamos tanto tempo por uma reforma, mais de 30 anos, e a gente vê ela sendo tocada aí a passos largos, né? Com muita pressa, né? Vamos dizer assim, sem debate com a sociedade, sem debate com as entidades que deveriam participar e se envolver, né? Nessa questão. Então, assim, a previsão é que comece a ser implementado, né, depois de tudo aprovado, a partir de 2026, né, e seja completamente finalizado toda essa transição somente em 2033, né? E sim, nesse início, né, a partir de 2026, começa-se a reduzir os encargos dos impostos atuais, os 5 impostos que eu citei, e gradativamente colocar um percentual ali, um valor para se aumentar, né, para se inserir esses novos impostos, até que os empresários, o nosso sistema tributário se acostume, né, com esse novo modelo, nesse novo formato de tributação. E aí a gente volta naquela situação, mas tendo os impostos atuais e os novos, vai aumentar a carga tributária? A gente quer acreditar que não, né? Até por conta dessa trava que o próprio Senado acabou de colocar, né? Agora nessa emenda, onde ele não autoriza que com essa nova reforma tributária a gente pague mais do que a gente já está pagando, né? Com base aí, como eu já disse, nos últimos 10 anos, né, de tributação aí. E com relação à arrecadação dos estados e dos municípios, né? Alguns setores vai haver aí a isenção de impostos, né? E nossa realidade aqui, o estado de Mato Grosso, né? O município de Juara, que produz bastante. Com a implementação desse novo sistema, como que a gente aqui seria afetado? Então, mais uma das situações que a gente, que está aqui na ponta, se assusta, né? Por não saber direito como que isso vai funcionar, né? O Senado colocou agora, também nessas modificações, né, uma situação de que o imposto para de ser recolhido onde há a produção, onde há a sua fabricação, para ele ser recolhido no estado consumidor, ou seja, Mato Grosso, que é um estado extremamente produtor, né? Ele tende sim a ser afetado e ter perca de arrecadação com essa situação, ou seja, vamos parar de ter o recolhimento do imposto no estado aqui que produz, para ter o recolhimento lá no estado que vai consumir esse produto de fato, né? A alegação, né, do governo para se impor essa mudança é para acabar com a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Muitos estados concedem benefícios para as empresas se instalarem naquela localidade, levarem as suas fábricas através de incentivos, né, com isenção de impostos e tal. Então, assim, a grande premissa, a grande fala do governo do motivo, né, dessa mudança é para se parar com essa guerra fiscal, né, essa guerra de incentivos, né, para que para o empresário que pretende montar uma grande fábrica, uma grande indústria, para ele seja indiferente montar aqui no estado de Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo, no Nordeste, enfim, que ele vá montar onde seja mais viável a sua logística, a sua questão de matéria-primas, né, mas não a questão tributária, né? Então, assim, é algo que precisa ser muito verificado aí pelos nossos deputados federais, pelos nossos políticos, né, para que nós aqui, especificamente, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, que a gente não tenha perca, né, com essa arrecadação. E em relação ao tratamento diferenciado, né, da questão da extinção, né, aí de alguns impostos, como que funcionaria isso na prática, né? Então, está previsto no Senado, né, também falando novamente dessas modificações que foram efetuadas agora, a isenção para alguns produtos, né, principalmente da cesta básica, né, feijão, arroz, né, vários produtos que tenham o tratamento diferenciado. Aí uma faca de 2 gumes, porque uma das premissas, da ideia dessa reforma tributária, que muitos políticos, principalmente da oposição, falaram que ela foi desconfigurada, era de que
tivesse uma alíquota igualitária para todos os produtos, né? Então já começamos a falar de diferenciação, né, nos produtos, né? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, né? Até porque a gente ainda tem uma ideia muito genérica de tudo isso, né? Mas enfim, estão colocando uma certa isenção para produtos da cesta básica e estão criando o IS, que é o imposto seletivo, que também está sendo conhecido como imposto do pecado, que é um imposto marjorado, um imposto aumentado para cigarros, bebidas alcoólicas, né? Então, mas tudo isso precisa ser regulamentado, porque a gente está falando, tudo que a gente está comentando agora, a gente está falando de um texto base que está sendo aprovado, né? Isso vai ser definido depois pelas leis complementares. Uma outra situação também interessante, né, que está se trazendo é uma proposta de cashback, né? A gente vê muito falar isso nos sistemas aí de recompensa que o comércio local oferece, né? Então o governo inova e traz essa situação do cashback para o botijão de gás, né? Isso vai ser regulamentado e vão colocar uma proposta onde as pessoas inscritas em programas de baixa renda, ao comprar o seu botijão de gás, vão receber em cashback, receber de volta o valor do imposto pertinente ali, a operação pertinente ao botijão de gás.